nós vamos estudar. A paz do Senhor, amados irmãos, é um prazer estarmos juntos para gravarmos a nossa segunda lição, que tem como título Ser discípulo, uma jornada de aprendizagem. O nosso texto principal diz assim: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades, moléstias entre o povo. Mateus capítulo 4, verso de número 23. O resumo da lição diz assim: a jornada com Jesus de Nazaré é um convite de melhoramento contínuo. É impossível alguém que ande com o Senhor Jesus não tenha uma mudança, não sofra na sua vida um tipo de mudança. É fundamental que alguém que anda com Cristo, ele experimente também mudanças no seu dia a dia. E Cristo tem para cada um de nós sempre o melhor aprendizado. Por isso, que ser um discípulo é uma jornada de aprendizagem. Os objetivos da nossa segunda lição é explicar o chamado de Jesus Cristo para os seus filhos, saber que a vida cristã é feita de escolhas, mostrar aspectos da nossa jornada ao lado de Jesus Cristo. No decorrer da lição, nós estaremos então perseguindo esses objetivos e com certeza serão bênçãos para a nossa vida. O texto bíblico está em Mateus capítulo 4, dos versos 19 ao 22, que diz assim: E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco, o seu pai, seguiram-no. Sempre quando alguém deseja seguir o Senhor Jesus, será necessário deixar alguma coisa para trás. Principalmente aquilo que se refere à sua vida pessoal, de repente um desejo, uma vontade, um eu, um ego exaltado, vai precisar ficar para trás para que a glória do Senhor seja manifeste na sua vida, para que a glória de Deus se manifeste de forma maravilhosa na sua vida. A introdução diz: a narrativa de Mateus a respeito da trajetória de Jesus se inicia com uma forte ênfase na vocação daqueles que vivem como discípulo do Mestre. Para um leitor desatento, a radicalidade do convite lançado por Cristo pode até passar desapercebido. Entretanto, basta nós colocarmos no lugar daqueles que foram desafiados a abandonar a segurança da rotina de suas vidas, que compreenderam parte do nosso desafio da sociedade atual. Menos mundo, mais Cristo, é o que vamos tratar na lição deste domingo. Nós vamos ver que, quando nós lemos somente a Escritura, se nós não fizermos uma análise bem detalhada, parece-nos que o chamado deles foram assim, algo simples. Porém não, amados. O chamado deles foi assim algo maravilhoso, porque eles precisaram deixar algo para trás para servir o Senhor. Do mesmo modo, nós hoje que somos servos de Cristo, nós que fazemos a obra do Senhor, nós que estamos trabalhando para o bem-estar da obra do Mestre, nós precisamos entender também que a nossa vida, ela precisa glorificar ao Senhor, nosso Deus. O primeiro tópico vai dizer assim: mais que um chamado, um retorno. É preciso uma poderosa transformação para sermos seguidores de Jesus. O registro da vocação de Pedro, João, André, Tiago, os pescadores da Galiléia, é um dos momentos mais emblemáticos do Evangelho ou dos Evangelhos. Tanto porque eles são os primeiros daquela geração a quem Cristo convida para segui-lo, como pela estratégia adotada pelo Salvador para o chamamento deles. Eram homens experimentados na arte da pescaria e que tinham a plena convicção de que aquilo que havia acontecido era fruto
de um ato sobrenatural. Quando eles saem para pescar, é diferente de um produtor rural que lança a semente e ele observa aquela semente vir crescendo até o ponto de lá. É claro que ali também aconteceu algo sobrenatural. Aconteceu a mão de Deus estendida para que aquela semente pudesse produzir. Mas o que eu quero dizer é que esse agricultor está vendo o fruto que ele plantou crescendo. E no mar? Como o pescador vai saber de fato que o peixe está ali? Que Deus está provendo o peixe, que o peixe está produzindo. Então não é algo natural. Não é algo natural se o mar só tivesse peixe, mas não é. Então, nós vamos ver que muitas coisas acontecem e esses homens, dentro no seu modo de viver, da sua cultura, eles já estavam acostumados com desafios tremendos. E isso iria facilitar a estrutura deles na poderosa evangelização. A prova é que Pedro se humilha imediatamente diante daquele que ele reconheceu como portador da glória divina. Nós vamos ver que mesmo eles sendo experientes, eles vão entender que tudo acontece porque Deus está provendo o milagre. E eles vão reconhecer isso na vida do Senhor, porque imagine deixar o seu dia a dia, como fala aqui, deixar a rotina do seu dia a dia, aquilo que está fazendo para de imediato seguir o Senhor, não era algo fácil. Não era, mas foi necessário para que o Evangelho pudesse crescer, para que o Evangelho pudesse ganhar o vulto que ele tem até o dia de hoje, como cresceu até o dia de hoje. O amor nos escolheu. O que havia de especial naquela equipe de pescaria? Nada. Não existia algo mais comum naquela época que um grupo de homens que trabalhasse no mar. Sim, os primeiros apóstolos viviam na obscuridade, imersos na dureza da vida cotidiana, mas a luz do Evangelho lhes foi apresentada. A luz do Evangelho brilhou para eles quando eles estavam ali na pescaria, na dificuldade do dia a dia, sem nenhum reconhecimento das pessoas, mas eles estavam ali fazendo cumprir a vontade do Senhor nosso Deus. Era o reino de Deus que estava se manifestando a eles. E eles, de bom grado, vão receber esta mensagem e vão deixar de pescar peixe para agora pescar homens. Trazer homens para o conhecimento da verdade. Não foi uma seleção arbitrária, antes foi uma decisão meticulosamente tomada com a intenção de obter o melhor resultado possível para a glória de Deus. Sim, assim como eles, nós não merecemos nada, tudo é graça e o amor de Deus. Você merece ser chamado obreiro, ser chamado pastor, evangelista, bispo, apóstolo, enfim, servo de Deus? Não, amados. Nós não merecemos esta grande dádiva, esse grande presente que o Senhor nos deu. Esse grande presente que o Senhor nos tem facultado, nós não merecemos. Mas é o ato da graça divina que tem nos alcançado de forma extraordinária. E isso para nós é muito importante. Se Jesus chamou você, que se sente pecador ilimitado, para uma inacreditável tarefa, siga-o. Ele bem sabe as escolhas que faz. Não pense que Jesus lhe chamou por chamar. Se Jesus lhe chamou jovem para a obra, para exercer um ministério, acredite, ele só faz boas escolhas. Jesus não escolhe ninguém errado. Talvez você tenha até pensado, pastor, e Judas? Judas
ele que se perdeu, mas ele tinha tudo para ser também um grande servo de Deus, um grande apóstolo do Senhor. O convite para viver a serviço do reino. Não houve uma detida explicação de Jesus aos primeiros discípulos. Os admiradores que foram os pescadores, eles não receberam um contrato com garantias e benefícios. Olha, vocês vêm, se vocês ganharem tantas almas, vocês ganharão tanto em salário. Se vocês ganharem muitas almas, vocês terão muito salário. Jesus prometeu isso? Não, Jesus não prometeu isso para eles, como Jesus não promete isso para ninguém até o dia de hoje. Agora, se alguém entra por esse caminho, está agindo por sua conta e risco. Jesus não tem nada a ver com isso. Então, Jesus, ao chamar cada um deles, Jesus não vai dizer dos ganhos financeiros que eles teriam, mas de que eles iriam poder somar de uma forma extraordinária para o avanço do seu reino aqui na terra. As repercussões que nasceram a partir daquela manhã, que parecia tão comum, eram inimagináveis, mas o poder da revelação de Cristo foi tamanho que Pedro, André, João e Tiago não hesitaram, seguiram ao desconhecido pregador imediatamente. E você, está disposto a priorizar o reino de Deus em sua vida? Você conhece Jesus o suficiente para ir agora com ele a qualquer lugar e fazer o que ele manda? É uma pergunta. Será que nós estamos dispostos? Nós que já conhecemos o Senhor um pouquinho pela palavra, será que nós estamos dispostos a segui-los? A seguir o Senhor, se ele falar, Valmir, vem cá, vamos. Então, precisamos saber disso. Entenda isso, tá, meu amado? Porque isso será muito importante. O 2 diz, a vida cristã é feita de escolhas. Sempre existe uma escolha. Os evangelhos apontam que a natureza do chamado divino sempre é convidativa, nunca é uma imposição. É claro que Pedro e seus amigos pescadores poderiam rejeitar a proposta de Jesus. O jovem rico fez isso, os gadarenos e também os habitantes de Cafarnaum. É lógico que Jesus é e sempre será a melhor decisão das nossas vidas. Porém, infelizmente, muitas vezes as pressões externas tentam sabotar nosso relacionamento com o Salvador, tentando nos levar a uma postura dúbia com relação ao reino e nossa responsabilidade espiritual. Olha só, amados, sempre vai haver uma escolha. Sempre o Senhor nos deixará escolher aquilo que nós entendemos que é o melhor para nós. Porém, quando se trata de salvação, se trata do reino de Deus, na verdade não existem muitas escolhas a serem feitas. Porque ou aceita a mensagem do reino e é salvo, ou não aceita a mensagem do reino de Deus e, por causa disso, será condenado. Não existe o meio termo, não existe o paliativo, que se eu tomar meia decisão, eu serei meio salvo. Não existe nem meia decisão e nem meio salvo. Ou eu aceito e encontro Jesus na eternidade, ou eu não aceito essa escolha de estar com o Senhor e vou, infelizmente, amargar no fogo eterno. Então, as adversidades da vida, elas tentam nos sabotar. Por isso que Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 33, vai dizer que no mundo nós teríamos aflições, mas era para nós termos muito bom ânimo, porque ele venceu o mundo. O que nós entendemos é que Jesus está dizendo, vocês terão dificuldades no dia a dia. Lutas irão se levantar para tentar sabotar a fé de vocês. Mas lembrem-se de uma coisa, eu venci. Eu venci.
E se eu venci, vocês entendem também que eu estou a partir daquilo que eu conquistei, eu estou garantindo a vocês também esse direito à vida eterna. A natureza missiológica da vocação. O reino de Deus é um projeto para todos, por isso, sempre que alguém é alcançado pelo Evangelho de Cristo, tal pessoa é mobilizada por um ímpeto evangelístico, ou seja, o que é esse ímpeto? É a vontade, o desejo, a garra, a disposição para você caminhar, para você ir, para você alcançar, para você desfrutar daquilo que Deus tem estabelecido. E isso é algo que não nos será tirado. Por isso que é muito importante que tanto eu quanto você, nós vivamos o que Deus tem para nós. Se Deus te chamou e você é um salvo, agora repousa, segundo Marcos 16,15, a responsabilidade de nós irmos pregar o Evangelho de Cristo a todo mundo, para que aquele que recebe essa mensagem possa alcançar em Cristo a salvação para a sua vida. Quem aceita o Evangelho de Cristo não pode ser uma pessoa egoísta, não pode ser uma pessoa que vise somente o seu benefício ou o benefício próprio, não. Ele precisa buscar, agora, uma vez salvo, saber que ele vai evangelizar, ele vai ganhar almas para o Senhor Jesus. Um cristão que não sente mover do Espírito, o impulsionando para conduzir outros ao amor de Deus, não é cristão e nem possui de fato uma experiência salvífica com o Redentor que morreu no Calvário. Por quê? Uma vez que eu ganho alguém para Jesus, esse que eu ganhei para Jesus, ele vai ganhar outros, do mesmo modo que um dia alguém me ganhou para Jesus. Então eu preciso ir ganhando outros para o Senhor Jesus também. Mas se eu não procedo desta forma, eu simplesmente sou um cristão que estou fadado ao fracasso espiritual. E de cristão eu só tenho um nome, porque não estou vivendo o verdadeiro cristianismo, não estou vivendo o verdadeiro evangelho. Esteja preparado para as renúncias. O prêmio que o evangelho traz implica em muitos abandonos e perdas. Nunca fomos enganados. Desde sempre fomos avisados sobre as tribulações que enfrentaríamos, em virtude do relacionamento sincero que teríamos com Cristo, como eu disse, João 16,33. No mundo tereis aflições. Paulo, por sua vez, também nos anuncia que as situações daqueles que se dedicarem de modo autêntico a Jesus e seu reino não serão aplaudidos pelo mundo, nem receberão os louros da história. O que é louros? Louros era aquela coroa, e ainda tem algumas maratonas ainda. O vencedor, além de ganhar um grande prêmio em dinheiro, ele ganha coroa de louros. Então tem muita gente que já está trabalhando, na verdade, e já ganhou seus louros aqui nesta vida. Mas nós já ganhou seus aplausos aqui. E quem ganha aplausos aqui, ele corre o risco de não alcançar a salvação. Então, queridos, eu não posso pensar em aplausos nesta vida. Eu devo pensar em um céu de glória, em algo maravilhoso que o Senhor tem estabelecido para mim e para você. Pense nisso. Deixe o Senhor atuar, deixe o Senhor agir na sua vida. Esteja preparado para renunciar, porque se você renunciar aqui, o ganho vai ser muito maior. Mas se eu não renunciar aqui, o ganho vai ser muito pequeno. E eu corro o risco ainda de perder a minha salvação. O terceiro tópico vai falar sobre a nossa jornada ao lado do Mestre. Por que era necessário segui-lo? Essa resposta pode ser respondida de muito assim,
de forma muito objetiva. Por quê? Viver com Jesus é inefável, indescritível, inexprimível. Ou seja, é algo que não dá para nós simplesmente descrevermos com meia dúzia de palavras. Porque o que o Senhor nos oferece a pessoas ingratas, a pessoas que não querem nenhum compromisso com Ele, o que Ele oferece, irmãos, vai além daquilo que, na verdade, nós almejamos, nós pensamos para as nossas vidas. Segundo o texto de João 21, 25, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais foram escritas, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Aqui eu entendo que há uma figura de linguagem. Há uma figura de linguagem. Mas o que é importante nós termos em mente, que aquilo que o Pai, que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo entende que é importante para a minha salvação e para a tua salvação, foram escritas. O que era fundamental para nós está escrito. O que não está escrito é porque não é fundamental para a nossa salvação. Então, o que a Trindade Divina entende que para o homem ser salvo está registrado, então está registrado. Os milagres, os feitos, os ensinamentos do Mestre estão para quê? Para a nossa salvação, para a nossa libertação, ok? Tudo o que disseram sobre ele é suficiente para revelar a graça salvadora, mas seria apenas uma pequena fração de tudo aquilo que poderia ser dito sobre quem é e o que fez Jesus Cristo, o sumo sacerdote. De fato, Jesus fez muitas outras coisas, mas o que é fundamental está registrado nos evangelhos. E as outras coisas o Senhor fez e está com ele, porque ele é sabedor, ele é conhecedor de todas as coisas. Mas para mim e para você, o que é fundamental, o Senhor já deixou para que nós fôssemos salvos por meio delas. Diz assim ainda, o privilégio dos olhos que viram os milagres, dos pés que caminharam junto ao Mestre da Galileia, deve nos entusiasmar e também buscar nossas experiências pessoais com o Salvador, sempre tendo as Escrituras como nosso paradigma insubstituível. A Bíblia, ela é para nós aquilo que é fundamental para nós. Vamos dizer assim, é o ponto mais importante. Aquilo que de fato para nós é fundamental. E a Bíblia é para nós fundamental. Se os discípulos que foram chamados, eles tivessem rejeitado, eles não teriam vivido com Cristo experiências tremendas, experiências maravilhosas. Principalmente Pedro, Tiago e João. Os demais também viveram muitos milagres, mas esses três estavam sempre com Jesus, nos grandes acontecimentos que Jesus precisava revelar à humanidade. Eles experimentaram momentos lindos e maravilhosos. Por quê? Porque eles se entregaram, de fato, à obra do Senhor. E se eu e você desejamos viver também o que o Senhor tem estabelecido para nós, que nós possamos nos manter firmes na presença do Senhor nosso Deus. Em resumo, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Sim. 2. A dinasticidade da programação do reino. O testemunho dos pescadores da Galileia nos serve de referência para compreender uma característica fundamental do anúncio do Evangelho, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e veio para o que era seu, Mas o que acontece? Jesus veio, mas infelizmente nem todos quiseram receber o Senhor.
Mas houve um povo que recebeu, ainda que a princípio um número bem resumido, mas hoje somos milhões de pessoas. Por que não dizer, somos, bilhão de pessoas que têm recebido a Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Em um mundo como o nosso, é urgente que o cristianismo seja mais do que enunciado vazios, ou seja, o evangelho deve ser mais do que simplesmente livros. O evangelho deve ser mais do que simplesmente informação. Deve ser mais do que teorias. Mas o evangelho, ele precisa ser algo prático. Precisa ser poderoso para que por meio dele vidas sejam libertas, recebam de volta a esperança, receba a saúde física e espiritual, para que por meio dessas verdades, pregadas pela palavra, anunciada pela palavra do Senhor, essas pessoas alcancem de Deus a benevolência. E não ficarmos presos a teses, a antítese. Não. Vamos deixar isso para lá. Vamos deixar isso somente para a cadeira do seminário, da universidade, da faculdade teológica. Vamos deixar isso lá. Vamos aprender? Vamos. E é muito importante. Mas na prática, precisa ser um evangelho poderoso para transformar a vida dessas pessoas. Em resumo, alegria perene e verdadeira a todas as pessoas. Que fique bastante claro que a exaltação de aspecto supérfluo no contexto cristão, idolatria, a famosos e busca de fama, etc., não tem quaisquer valor no reino. Porque tudo o que você faz para esta vida, e aqui você é aplaudido ou aplaudida, Jesus já não tem mais o compromisso de te honrar, de te recompensar na eternidade. Por quê? Você já está ganhando aqui nessa vida os aplausos que você tanto gosta, que você tanto quer. Todavia, as orações, intercessões e visitas que os anônimos realizam por amor de Jesus são importantíssimas aos olhos do Redentor. Enquanto muitos estão fazendo para sair no cartaz, para sair nas fotos, para sair no noticiário do dia seguinte, no grupo do WhatsApp da igreja, do Instagram, do Telegram, enfim, os anônimos estão fazendo a obra e sequer nós sabemos, às vezes, não temos nem noção do que está sendo realizado, mas eles estão pregando a mensagem, anunciando a mensagem, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Aprendendo no caminho, o princípio judaico de Provérbios 22:6 também tem validade para a fé cristã. Dito de outra forma, a melhor maneira de ensinar algo a alguém é dedicando atenção, tempo e respeito a essa pessoa. Por isso, Pedro e seus irmãos foram convidados a uma jornada, pois o que eles teriam de aprender era tão importante que demandava aquilo que os escribas e fariseus não conseguiram transmitir em suas lições nas sinagogas, que era amor e misericórdia. Os discípulos do Senhor Jesus precisariam demonstrar no seu viver diário, no seu cotidiano, com Jesus presente ou após a ascensão de Jesus, eles precisariam demonstrar o amor e a misericórdia para todas as pessoas. Não só para os poderosos, para os ricos da época, mas para todas aquelas pessoas que eram pessoas que necessitavam da salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus. Pense, seguir a Jesus é a essência do Evangelho. Não seja adepto de uma religião, seja seguidor de Cristo. Não carregue consigo somente o nome de uma denominação. Assembleia, Batista, Metodista, Universal, Presbiteriana, Casa de Oração. Enfim, não carregue só o rótulo de uma igreja.
mas seja um seguidor de verdade. Seja um discípulo de verdade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem segue a Cristo, estuda a palavra. Vai ser a nossa terceira lição da semana que vem. E com certeza vai ser mais uma lição abençoada. Vamos lá, a conclusão. Todo o discípulo tem algo a abandonar. Conscientize de que a caminhada com Jesus exige a renúncia de aspectos de sua vida que podem parecer importantes. Contudo, quando comparados à superioridade de um relacionamento com o Salvador, demonstram-se fúteis e frívolos. Não se esqueça de que a melhor maneira de ensinar alguém é dedicando atenção, tempo e respeito à pessoa. Instrui a criança no caminho, e aqui diz então, ensina a pessoa, dedicando o que você tem, o seu tempo, o seu respeito e a atenção, sem falar do amor, que é muito importante. Que Deus te abençoe. Espero que esta lição tenha encontrado um lugar importante no teu coração, em nome de Jesus. E eu te aguardo na próxima lição, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço.